nesse mundo do óleo de coco extra virgem. Só que para entender tudo isso, é claro que ela volta ao programa, doutora Gisela Savioli, nutricionista funcional. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia. Prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada pelo convite mais uma vez. O pessoal adora quando você vem, porque ela conta aí uns segredinhos da alimentação e das coisas, né, que a gente tem que saber, mas que muita gente não conta. Né? Aqueles segredinhos, aquelas dicas ótimas, até quando você veio falar da biomassa de banana verde, foi um sucesso imenso e todo mundo tá pedindo pra gente fazer essa biomassa aqui no programa e a gente vai fazer, né, doutora? Vamos para mostrar que é simples e que dá pra todo mundo fazer em casa. E usufruir dos benefícios que a gente contou aqui. Vamos lá, vamos começar. A gente já tá com uma mesa linda, pronta aqui, ilustrada com o coco e com o óleo de coco extra virgem. Antes, queria te perguntar o seguinte, tem alguma diferença de óleo de coco e óleo de coco extra virgem? Ou só existe o óleo de coco extra virgem? O extra virgem, é como a palavra diz, ele foi extraído a frio e não foi usado nada nessa extração, porque aquele óleo de cozinha nosso, que a gente vê para ele ficar sem, assim, naquela cor transparente, sem cheiro e sem gosto, são colocadas muitas substâncias, inclusive metais pesados, para que você consiga deixar aquele óleo daquele jeito. E aquele óleo acaba tendo componentes agregados, infelizmente, a ele. Por isso que eu sempre digo, vai cozinhar, melhor um azeite de oliva extra virgem por causa disso. Entendi. Ele não tem conservante. Ele não tem conservante, ele não foi extraído a frio e não foi colocado nenhuma substância para clarear, para tirar sabor. Então ele está o mais puro possível. Olha, que bacana, interessante. Exato. Nunca ninguém tinha dado essa explicação, porque a gente fala, por que o extra virgem é melhor? Ah, ele é melhor porque ele tem ômega 3, ômega 6, mas ninguém diz que ele não tem esses conservantes. Exato, e isso é muito importante, por isso que eu falo que mesmo que o azeite, que as pessoas falam, mas eu vou cozinhar, vai perder as propriedades. Algumas sim, mas muitas outras não, e você não está colocando um alimento cheio de outras coisas na sua alimentação, nem no seu organismo. Perfeito. Eu já ouvi, inclusive, de um chefe de cozinha, tal, que tem restaurante, que o nosso fogão de casa, não atinge uma temperatura tão alta assim, que possa fazer com que essas propriedades se vão, né? Então... Pois é, e por isso que também o óleo de coco se presta para cozinhar, tá? Também. Tanto que tem uma grande escola de gastronomia funcional em Nova York, e lá só se cozinha com azeite de oliva e óleo de coco. Olha que beleza, então a partir de hoje vamos começar a utilizar o óleo de coco também ali no momento de cozinhar os alimentos. Só que vamos à pergunta que todo mundo quer saber. Quais são os benefícios do óleo de coco extra virgem e como um óleo pode nos auxiliar no emagrecimento e na perda do colesterol, né? Baixar o colesterol ruim, se ele é um óleo. Bom, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos explicar um pouco as gorduras. O óleo é uma gordura. Então a gente sabe que existem as gorduras saturadas e aquelas insaturadas. Muito simples, a saturada é aquela que fica dura em temperatura ambiente. Só que essa que a gente chama que é a vilã da história. Só que é uma gordura saturada que é... Vamos lembrar de novo uma vez que eu expliquei. As gorduras, pensa numa cadeia cheia de anéis, uma grande corrente. Uma corrente. Uma corrente. Pensar numa corrente. Os elos são o que compõem essa corrente. Então, nós temos gorduras com poucos elos, curtinhas, mesmo sendo saturadas, elas são curtas. As de cadeia média, que é o óleo de coco, e as de cadeia longa. Então é o seguinte, cada uma se comporta de uma maneira diferente. Entendi. Então, em primeiro lugar, as de cadeia longa, cada elo dessa corrente, quando ela é quebrada, é esse elo que vai fornecer energia no nosso corpo. Então, conclusão, você concorda que se eu tenho uma cadeia muito longa, ela vai me dar muita energia, então muita caloria. Se eu tenho um elo menor, eu tenho menos caloria. Então, primeira coisa, não é toda gordura, mesmo saturada, que é igual, como andaram afirmando em algumas matérias. Porque, lógico, tem muitos profissionais que falam assim, isso é bobagem, porque a gente não pode também, Carol, olhar um determinado alimento isolado como o salvador da pátria. É claro que é um conjunto, né? Exato. Então, o que eu vim aqui falar
dos benefícios do óleo de coco, porque ele é mais uma ferramenta para nós atingirmos o nosso objetivo junto com várias outras abordagens. Entendi. Então, ele é mais um coadjuvante fantástico. Por quê? Lembra quando eu vim fazer a matéria sobre a biomassa de banana verde? Sim. Que eu falei que a biomassa, como ela não é quebrada, ela ia para o intestino, né? E aí a gente não absorve as calorias dessa biomassa. Entretanto, nós temos as nossas bactérias intestinais que fazem o quê? Comem, tá? E elas são importantíssimas para a gente ter aquela parede do intestino bem coladinha e não ter buraquinho. Saudável. Saudável. As bactérias intestinais, quando comem essa biomassa, elas produzem uma gordura saturada de cadeia curta, que fica ali. São 3 tipos diferentes. Uma delas vira comidinha, justamente dos tijolinhos do nosso intestino. Tá. E a outra cai na corrente sanguínea, vai lá para o seu fígado e evita que a enzima que faz o colesterol produza colesterol. Então você começa a ver que as gorduras não são todas más e eu tenho gorduras do bem. Então essa gordura, isso produzido no meu intestino. Tá. Agora, essa gordura grandona, tá, que é a saturada de cadeia longa, quando você come, como é que ela é absorvida? Você, quando vai fazer exame de colesterol, você não mede aquela LDL, VLDL? Aquelas são, digamos assim, pacotinhos que colocam essa gordura dentro para poder ser transportada. Tá. Por quê? Porque eu não consigo pegar óleo e misturar com água. Então, no sangue, eu preciso dessas chamadas lipoproteínas para poderem serem transportadas. Tá. Isso quando a cadeia é muito longa. Quando a cadeia é média, como óleo de coco, eu não preciso de lipoproteína. Então, a partir disso, eu já não tenho aumento de LDL, VLDL, entendeu? Para levar essas gorduras. E essas gorduras têm preferência justamente para os estoques das nossas próprias gorduras, isto é, do nosso tecido gorduroso. Quando eu como, no caso, uma gordura de cadeia média, que é justamente o óleo de coco, eu não preciso dessas lipoproteínas. E outra coisa, quando isso cai na minha corrente sanguínea e passa no fígado, o meu fígado é que usa essa gordura para ele. Então não sobra para ficar estocando. Entendeu? De não sobra para virar aquela gordurinha do abdômen, da coxa, do braço. Ela vai pro fígado e o fígado usa isso de uma maneira benéfica. Para ele, porque ele precisa de energia. Então, eu acho que explicado isso fica mais fácil. Fantástico. E tem uma coisa bárbara. Hoje a gente descobriu, Carol, que o que eu como hoje determina a minha fome da refeição seguinte. Isso é verdade. Quando a gente come uma massa branca, aquela macarronada branca, depois de 1 hora, certinho, a gente está com fome. E o que nós descobrimos, e tem estudo científico mostrando isso? Quando justamente eu tenho essa gordura de coco, que é uma gordura de cadeia média, na refeição, eu tenho menos fome na próxima. Então ele tem várias ações simultâneas que juntas elas fazem uma sinergia e nos ajudam a diminuir, inclusive, essa gordura abdominal, que você sabe, o Dr. Roque teve aqui, principalmente nós mulheres, que depois, na menopausa, vamos ficando com esse acúmulo de gordura abdominal, e que é o quê? Fator de risco para doença cardiovascular. E, Carol, vale a pena a gente dizer aqui, gente, não adianta ser magrinho com barriguinha. Também você tem problema cardiovascular, risco. Aliás, esse é o problema. Exato. Né? Porque dá uma enganada, você olha, você se pesa. Tô bem, até o IMC tá em ordem. O IMC tá em ordem, o braço tá fino, a perna tá fina, tá tudo bem. Aí você vai olhar, tem aquela barriguinha saliente que é o perigo para desenvolver doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, o diabetes e principalmente a hipertensão. Porque lembra que o Dr. Roque disse que o problema no Brasil das mulheres, elas têm mais AVC. Mais derrame do que infarto. Por quê? Porque nós mulheres temos mais hipertensão descontrolada. Então vamos usar esse espaço maravilhoso do seu programa para sempre falar para as pessoas. Sem dúvida. Vamos ver como está a nossa pressão. Eu acho que muito por causa dos hormônios também. Também na menopausa, isso é terrível. Esse desequilíbrio, essa troca, né? Exato. Que sobe, desce, que tem os problemas todos que a gente citou de menopausa. Mas, ainda te perguntando do óleo de coco, que eu acho legal. Como a gente está falando de uma gordura, como você mesmo explicou super bem, que é uma gordura do bem, que vai ser uma ferramenta para nos ajudar.
ela tem que ter uma quantidade de consumo também diário, exato, equilibrado. Exato. Não é também que a gente vai colocar o óleo de coco em tudo, beber óleo de coco, colocar no doce. Não. Exatamente. Qual seria o limite de consumo desse óleo de coco? Bom, aí entra toda a importância da individualidade bioquímica e do objetivo. Então, o que os estudos, porque tudo que a gente fala aqui é baseado em estudos científicos. O que os estudos mostraram? Que uma colher de sopa, que cabe em torno de 10 a 15 gramas, né, numa colher de sopa de óleo, no café da manhã, no almoço e no jantar, trocando a gordura anterior, que seria a do mal, por essa do bem, você já traz os benefícios de tudo isso que eu expliquei. Porque quando essa gordura entra no teu corpo, é como se não tivesse tido gordura, porque ela vai ser consumida pelo seu fígado, por exemplo. Entendi. Então, o teu corpo entende, nossa, ela está se alimentando sem gordura. Então, isso aí ajuda no emagrecimento, tá? Isso é super importante. Aí você me diz assim, bom, mas e como é que eu vou tomar um café da manhã com óleo de coco? É isso que eu ia te perguntar, onde a gente põe o óleo de coco no café da manhã? Pois é, primeira coisa, eu adoro café da manhã, lembrando o pessoal do Norte e Nordeste. Então, por exemplo, sabe aquela mandioca cozida? Sei. Aquela macaxeira gostosa? Em vez de você pôr um fio de azeite, que tal você colocar essa colher de sopa de óleo de coco em cima? Fica maravilhoso. Eu nunca experimentei. Ele tem um pouquinho de sabor do coco ou não? Tem aquele adocicado, assim. E é muito saboroso, porque você lembra muito daquelas comidas tailandesas, né? Aquelas comidas orientais, assim, quando eles misturam o doce com o salgado. Eu particularmente adoro. Eu também gosto. Então, sentir o perfume. É muito interessante. Nossa. É. Só o perfume é um negócio maravilhoso, ó. Então, no café da manhã, uma outra coisa, Carol. Nossa, que delícia. O óleo de coco, como ele é uma gordura pequena, ele logo fica sólido em temperatura ambiente. Então, aqui nós estamos no estúdio, tá quente, etc e tal, mas normalmente você vai ver que o seu pote fica branco, que nem uma cera. Parece uma parafina. Então você pode também pegar com a faca e passar em cima da tua torradinha, sem glúten, né? Por exemplo, fica uma delícia, parece uma cocada. Então, essa colher de sopa, você pode usar dessa maneira. Você tem também, hoje, esse óleo em sachê, que você até já tem ali. A gente colocou ali, ó, meninos, essa parte aqui da frente da nossa mesa, são sachêzinhos. Já com a dose individual. Por dia? Não, por refeição. Por refeição também. E aí o que você faz? Você põe na bolsa, porque na hora do almoço, como que você vai fazer? Se nenhum restaurante tem o óleo de coco para você colocar. Você, se Deus quiser, terá. A gente abre e coloca na salada. Ou então, eu gosto de colocar sempre nas preparações quentes para ele dar uma soltadinha. Mas você pode sim usar na salada. E dar uma derretidinha. Você pode usar para aromatizar o seu café. Olha. O café com óleo de coco é muito simpático. Fica aquele perfume do coco. É muito simpático. Que bacana. E eu amo de paixão esse produto, tá? Existe também em cápsulas, mas eu como nutricionista sempre falo, vamos pelo alimento, tá? Mas tem gente que por algum fator não tolera, mas você concorda que se em uma cápsula é 1 grama, 15, fica meio complicado de tomar. Para consumir todo dia. Exatamente. Então, é uma situação esporádica para um paciente que quer fazer uso, mas não gosta do paladar, alguma coisa assim. Mas o ideal é o alimento como ele está. Você usa em todas as preparações, vocês fazem bolo com eles, esse bolo que tá maravilhoso. Eu vou experimentar o bolo agora. Gente, é um bolo que fizeram para mim, eu vou agradecer o Renato. Você vai ficar encantada. Olha, e guardem, tá? Que eu vou levar para casa. Guarda. Guardem. Não, vale a pena. Mas sabe o que